tomar como tema da minha palavra hoje, fomos criados para a eternidade. Qual é o tema mesmo? Fomos criados para a eternidade. Fala para o seu irmão do lado, fomos criados para a eternidade. Eternidade significa ultravida, eviterna, infindável, inalterável. O homem foi criado para viver eternamente. Preste atenção, ninguém anda, ninguém vai ao banheiro, preste atenção na palavra. O homem foi criado para ser o quê? Para viver eternamente. Deus criou um paraíso para o homem, um jardim do Éden, um verdadeiro paraíso foi criado para o homem. Nada faltava. Tudo que o homem precisava estava ali naquele jardim. O homem não precisava trabalhar, não precisava ganhar dinheiro, porque não se comprava e nem se vendia nada ali naquele jardim. Não havia preocupação, não precisava pagar contas de água nem de luz. A comida, tudo era gratuito naquele jardim. Você quer coisa melhor do que essa? Comer, beber e desfrutar sem pagar um só centavo? Posso ouvir um amém? Deus descia na viração de cada dia para dialogar com o homem. E juntos caminhavam pelo jardim. Deus caminhava junto com o homem, dialogavam, batiam papo, os dois caminhando no jardim. Isso era o que Deus queria. É isso que Deus quer. Ele quer estar conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer se alegrar conosco. Deus tinha o prazer de descer na viração de cada dia para estar com a sua criação perfeita. Pois Deus criou a sua imagem e a sua semelhança e o capacitou de sabedoria. Posso ouvir um amém? Foi o homem que deu nome a todos os animais, tanto domésticos como selvagens, pássaros, aves, animais marinhos e tudo mais. O homem foi criado do pó da terra com a finalidade de viver eternamente. A velhice, as rugas, os cabelos brancos, canseira, doença não existiam. Não havia ódio, não havia rancor. E nem tampouco vingança ou desejo de vinganças, porque não havia aborrecimento, era tudo admirável. Deus viu que quando o homem terminara de dar nome a todos os animais, nenhum auxílio adequado encontrou entre eles. Foi então que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira que esteja sempre ao seu lado. Vocês conhecem a história. Deus fez um sono cair sobre o homem, te retirou uma de suas costelas e formou a mulher. E fechou o lugar com carne. E disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra de quê? De um povo puro, de um povo eterno, de um povo sem mancha, de um povo perfeito. Essa era a finalidade de Deus. O homem poderia permanentemente manter comunhão com Deus. A comunhão era diária. Deus estava todos os dias na viração de cada dia. Ao formar o primeiro ser racional e inteligentíssimo, Deus comunicou-lhe sua imagem e semelhança. E Deus disse para o homem, para que a nossa comunhão e comunicação permaneça. Ele disse: não ultrapasse os limites, não toque onde não deve tocar, não vai onde eu não determinei. Os tempos categoricamente foram passando, segundo a palavra de Deus. O homem foi avisado, o homem foi orientado. Um só vacilo causaria consequências indiscutíveis. Mas a falta de vigilância lhe causou um transtorno liquidante. Fez o que não devia fazer, tocou onde não devia tocar, foi onde não tinha que ir. A
curiosidade extrapolada traz dor de cabeça, traz tristeza e amargura. Posso ouvir um amém? Não tem nenhuma placa dizendo silêncio. Você é povo de Deus, povo pentecostal. A curiosidade extrapolada traz tristeza e amargura. Foi isso que aconteceu na vida do casal. Eu conto uma história num dos livros que lancei. E a história diz assim que certa feita um homem trabalhava numa determinada fazenda, fazendo cercas, currais e chiqueiro para porcos. E ele cantava uma música todos os dias de sua vida, a música era uma só. Ele cantava: culpado foi Adão, ele comeu a fruta, veja que situação. E o coro era: ainda pego Eva, ainda pego Adão, eles comeram a fruta, veja que situação. Era todo dia essa música, todo dia essa música. E um dia o patrão chegou para ele e disse assim: já estou cheio dessa música. Você não sabe cantar uma outra música? Ele disse: não. Eu só canto essa música. E por que você canta essa música? Ele disse: porque o dia que eu tiver a oportunidade de pegar Adão e Eva, eu vou socar os dois. Mas por que? O que eles fizeram com você? Olha a minha situação. O jardim do Éden, ninguém precisava dar o duro. Lá era tudo de graça. Foi Adão e Eva que me colocou, que nos colocou nessa situação. O patrão disse: tudo bem. Quando chegou no final do ano, o patrão, que era acostumado a fazer viajar, ficar 15, 20, 30 dias fora com a sua família, ele pensou: eu vou dar uma oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade para esse meu amigo, para esse meu empregado. Chamou ele e disse: olha, eu vou fazer uma viagem, como você sabe, todos os anos eu viajo, e você vai receber agora de mim o privilégio de tomar conta da minha casa, e você vai ficar no meu lugar, você vai dar as ordens. Tudo bem? E ele ficou feliz. Tudo bem? O patrão reuniu todos os empregados e disse: olha, eu vou viajar, vocês sabem que todo final do ano eu viajo, mas hoje quem vai ficar aqui é esse homem. Esse homem vai ficar aqui, ele vai ser o senhor enquanto eu estiver fora. Ele vai determinar para vocês o que tem que fazer, porque eu vou passar para ele. Tudo bem. O homem, antes do homem viajar, o homem chama ele e diz: aqui é a minha casa. Você conhece? Você nunca teve o privilégio de entrar em toda a minha casa, você já entrou apenas na sala, mas você vai ter o privilégio de conhecer todos os cômodos, porque você vai tomar conta da minha casa. Tudo bem? Tudo bem. Está vendo aquela caixa que está ali junto à parede? Ele olhou e disse: estou vendo. Não me toque. Não toque naquela caixa, não deixe ninguém tocar. Tudo bem? Tudo bem. O homem então viajou. Aquele homem que culpava Adão e Eva ficou todo cheio. Agora ele era um senhor por 30 dias. Qual era a intenção do patrão? Se ele conseguir, durante os 30 dias, certinho, administrar corretamente e não deixar nada acontecer, eu vou tirar ele daquela vida terrível e ele vai ser o gerente da minha fazenda. E o patrão viaja, ele ficou todo cheio. Durante o dia, ou seja, de manhã, ele já determinava para os empregados, todo mundo ia trabalhar. Depois ele fazia uma revisão de tudo certo. Veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto, sétimo, foi passando os dias, 15 dias depois. Tudo normal, tudo bem. Aí ele olha senta na sala para assistir televisão e olha para aquela caixa que estava ali no cantinho, era uma caixa de papelão grande, mas que a tampa não estava colada, a tampa estava apenas posta e colocada em cima. E ele olhou para aquela caixa e disse: mas afinal, por que o patrão, será que é sapato que tem ali? Ah, não é sapato, que é muito grande. Será que é uma mini televisão? Uma televisão pequena de 14 polegadas? Não sei o que tem ali. E ele varria a casa, limpava tudo e deixava tudo bonitinho, chegava perto da caixa e olhava, lá estava escrito: produto muito especial. Produto muito especial. Aí veio o outro dia e ele limpava tudo, olhava para a caixa e a curiosidade foi aumentando. Por que meu senhor não quer que ninguém toque nessa caixa? E ele limpava tudo. Quando faltava cerca de 5 dias
para completar 30. 5 dias antes do patrão chegar, ele resolveu ir devagarzinho. Aí eu tenho que ver, porque ele estava coçando, ele estava com vontade de ir lá, eu tenho que ver. A curiosidade até mata. E ele chegou devagarzinho, levantou a tampa, levantando a tampa, foi levantando a tampa, levantando. Aí quando ele tira a tampa, havia dentro daquela caixa uma bola de espécie de neve, não podia tomar ar nenhum. Quando ele abriu a bola pequena, aí botou a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz? E ele fecha a caixa novamente, faltava 5 dias. Esses 5 dias foi 5 dias de pesadelo. Ele não conseguia dormir direito. E virava de um lado para o outro, não conseguia dormir. Meu Deus, eu fiz tudo corretamente, mas para que eu fui tocar na caixa? Quando completa 30 dias, o patrão desce do seu jatinho na fazenda. Aí os motoristas foram lá buscar, trazer para a sede. E chegou em casa. E aí, Filomena, tudo bem? Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Mas aquele tudo em ordem que não saiu um sorriso completo. Saiu aquele sorriso pela metade. Você viu quando a pessoa não está muito bem e ela dá aquele sorriso? É um sorriso sem... Um sorriso sem graça. Tá bom. Bem, o patrão olhou, foi na fazenda naquele dia, olhou tudo estava certíssimo. Ele disse, olha, você, nota 10, gostei, olhou tudo. Aí ele falou, agora eu vou na minha casa. Eu só botei as malas, vou entrar em casa. Quando ele chega na casa, e olha para a caixa, e olha para o Filomeno, o empregado, e disse assim, olha, eu sinto que há algo estranho, o seu sorriso não está completo. Eu vou olhar agora a minha caixa. Ninguém mexeu, né, Filomeno? Não, ninguém, só eu. Ninguém mexeu, só eu. Aí o patrão olhou para ele, o que eu te falei? O senhor falou para não deixar ninguém mexer e eu não tocar nela. E eu fiquei muito curioso, fui lá, toquei na caixa. O patrão disse, então eu não vou abrir, porque eu já sei que o que eu tenho lá dentro já se foi. Não é isso? É isso mesmo, patrão. Então disse o patrão para ele, volte para a fazenda a fazer cerca, chiqueiro e currais. E, por favor, não cante mais culpado foi Adão. Quando você for cantar agora, canta assim, culpado fui eu desobedeci, veja o que aconteceu. Porque você ia ser gerente da minha fazenda, mas por causa da sua desobediência você vai voltar. E nunca mais culpe Adão e Eva, culpe você mesmo. Quem está entendendo, fala amém. As consequências do não vigiar traz dor de cabeça. Fala para o seu irmão do lado, as consequências de não vigiar traz dor de cabeça. As consequências do não vigiar só traz dor. O homem caiu, a comunicação foi interrompida, a comunhão foi prejudicada, as portas se abriram para o envelhecimento, as rugas, as enfermidades, o cansaço e a morte entraram em ação. O homem que foi criado para viver eternamente, agora passa a ter a vida limitada. 900 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu 950 anos. E quanto mais o pecado aumentava, menos anos de vida ia recebendo o homem. Quem está entendendo, fala amém. O homem se perde por completo, o homem se afasta de Deus por completo. O homem agora estava muito distante de Deus. Deus, que é grandioso em misericórdia, idealiza um plano de salvação. Vocês conhecem a história, enviando quem? A pessoa mais maravilhosa do teu reino, enviando quem? O seu Filho Jesus Cristo, com a finalidade de buscar e salvar os que se perderam, os que estavam perdidos. Jesus, antes de começar a sua missão aqui na terra, ele vai para o deserto e jejua 40 dias e 40 noites. E quando ele volta do deserto, ele entra em ação, ele começa o seu ministério, ele entra
pelas ruas, ele começa a viajar pelas estradas e pelas aldeias e pelas cidades da Palestina, de Israel. E nessas viagens ele podia ver e constatar o sofrimento do povo. Ele podia ver pessoas sofridas, pessoas derrotadas, pessoas condenadas pelas aflições, massacradas pelas moléstias, pessoas marcadas pelo fracasso. Mesmo assim ele prega, liberta o cativo, dá vista aos cegos e coloca em liberdade muitos e muitos oprimidos. Posso ouvir um amém? E Jesus levanta certa feita no meio de todo aquele povo sofrido a sua voz, e bem alto ele diz, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. E no verso 30 ele conclui dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos aqueles daquela época que ouviram e creram foram fartados de alegria, paz e salvação. E esse mesmo Jesus que anunciou essas palavras naquela época fala hoje ao seu coração, porque Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que você tenha paz. Hoje estamos vivendo dias super difíceis, dias trabalhosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, ali no capítulo 3, versículo 1, ele fala desta forma: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. No verso 2 ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. E no verso 3 ele diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E no verso 4 ele diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos, dos prazeres do que amigos de Deus. E no verso 5 ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dele. Ele diz assim: fuja dessas pessoas, sai fora delas, porque elas só trazem desgraça para a sua vida. E estamos vivendo hoje exatamente os dias em que Paulo falou há 2000 anos atrás. E hoje nós podemos ver, podemos analisar, podemos visualizar, podemos ver pessoas que sucumbem à crueldade, que sucumbem à violência, que sucumbem à imoralidade, que sucumbem à arrogância, que sucumbem ao desprezo natural que os maiorais impõem sobre os menores. E Deus não é cúmplice dessas adversidades. A culpabilidade é exatamente nossa, porque foi o homem que escolheu a direção totalmente errada. Por isso o salário de todas essas tenacidades é o sofrimento e o fogo eterno. Mas existe uma esperança. Mas existe uma esperança. Eu posso ouvir um aleluia mais alto? Mas existe uma esperança. Esperança é probabilidade, esperança é perspectiva. E lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E em 1 Timóteo 2,5 ele diz assim: pois só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo homem. E este Jesus Cristo está aqui nesta noite, falando: eu sou, eu sou, eu sou. Pode aplaudir mais forte o nome de Jesus. Existe uma esperança para o povo deste século. Aleluia. Pois Ele é a ponte da glória. Aleluia. É a lâmpada para os nossos caminhos, a luz que ilumina os nossos pés. Ele é a esperança de um novo lar na eternidade. Que esse aleluia não seja para mim, mas que seja para a glória. Dê um aleluia mais forte para os anjos ouvir. E tem mais.
Ele trouxe paz ao coração do grande Saulo. Ele trouxe alegria e satisfação ao príncipe Nicodemo. Amém? Trouxe santidade ao coração da mulher adúltera. Trouxe paz e alegria às irmãs Maria e Marta. Ele mudou a vida de Zaqueu e toda a sua casa. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou Lázaro morto há 4 dias. E ele continua falando aos corações nesta noite, dizendo: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. Ele continua falando nesta noite ao seu coração. Não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, não olha para as diversidades, mas olha para Jesus, porque Ele continua dizendo a você nesta noite: eu sou o que você precisa. Jovem, Jesus está dizendo: eu sou o que você precisa. Casais, Jesus está dizendo para você nesta noite: eu sou o que você precisa. Família, Jesus diz a vocês: eu sou o que vocês precisam. Diga aleluia. Ele abriu os olhos dos cegos, levantou os paralíticos, purificou de uma só vez 10 leprosos, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele trouxe vida a milhões de pessoas durante esses quais 2.000 anos. E Ele quer fazer o mesmo com você, e melhor ainda do que Ele fez no passado. Ele é o único remédio que a raça humana precisa. O governo federal não vai resolver o seu problema. O governo estadual não vai resolver o seu problema. O governo municipal não vai resolver o seu problema. Só existe um governo capaz de resolver a sua situação. E esse governo se chama o Emanuel, o Eu Sou, o Deus Conosco, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o começo, o fim. Esse é o único que pode resolver o meu, o seu, o nosso problema. Quem recebe Jesus nessa vida, olhe para mim, voltará a ter vida eterna. Olha para o seu irmão, fala: quem recebe Jesus nessa vida, voltará a ter a vida eterna. Sabe por quê? Porque receberemos um corpo incorruptível, um corpo livre do envelhecimento, um corpo livre das rugas, das dores, das lágrimas e também da morte. Um corpo totalmente eterno. O corpo que Jesus recebeu é o corpo que Ele dá a você. Ele quer que você tenha esse corpo, amém? Livre de rugas, de envelhecimento, de dor, de problema, de sofrimento. Um corpo eterno. O segredo é voltar para Deus. Mas para voltar para Deus você tem que ir por Jesus Cristo. O próprio Deus disse: tudo que Ele envia. Jesus disse assim: o que meu Pai mandar a mim, ou seja, os que vierem a mim, mandado pelo meu Pai, de maneira nenhuma lançarei fora. Diga aleluia. O homem sem Deus é sofrimento eterno, meu irmão. Mas aquele que recebe Jesus, recebe gozo, alegria e o direito de viver por toda a eternidade. O nosso corpo é sofrido. Os nossos anos de vida são pouquíssimos. Muitos conseguem passar de 100 anos, outros não chegam a 70, outros não chegam a 60, outros não chegam a 40, outros morrem na juventude, outros vão embora cedo. Mas eu quero dizer, quem tem Jesus, ainda que parte desta vida, continuará vivendo com Ele por toda a eternidade. Mas quem parte dessa vida sem Jesus, infelizmente, vai viver eternamente, mas lá no lago sofrendo, porque está escrito e a Bíblia não mente. Quem está entendendo, fala amém. A Bíblia diz que Jesus estava crucificado e havia ao lado dele 2 ladrões, uma à esquerda e à direita. Jesus estava muito machucado por causa da raça humana. Jesus estava já quase sem sangue por causa da raça humana. Naquela hora os ladrões também estavam já aguardando o momento final da partida, de morrer. Eu começo a pensar os 3 pendurados na cruz. De repente
Você sabe que quando alguém está para morrer, parece que ele enxerga a morte, parece que ele vê a morte se aproximando. Muitos até chegam a dizer assim: olha, estou indo embora, tchau, porque já está enxergando a morte. E ali estavam os três. Eu posso ver no mundo espiritual, posso olhar assim, 2 trens vindo em direção daquele local. Um escrito inferno e outro escrito paraíso. Com certeza o que vinha escrito paraíso era para levar Jesus. E o inferno era para levar os dois. Eu fico pensando, os 2 ladrões, uma esquerda e a direita, começam a olhar para os trens que vinham na direção, já era a hora de morrer. O que estava à esquerda se desespera e levanta a sua voz e olha para Jesus e diz: mas o Senhor não curou tanta gente? O Senhor não abriu os olhos dos cegos? O Senhor não ressuscitou mortos? O Senhor não é o Filho de Deus? Salva a ti mesmo e tira nós também daqui. Ou você não é Deus? O ladrão que estava à direita também olhava e via que os trens vinham na velocidade para aproximar, para levá-lo. O que estava à direita abriu a boca e disse assim: eu tenho que trocar minha passagem, porque a minha passagem é destinada ao inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E virou para o colega: cala a boca, você não sabe o que diz. Esse homem nunca fez nenhum mal. Ele está sofrendo aqui injustamente, mas eu e você estamos aqui para pagar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas esse homem não tem nenhuma culpa. O trem ia se aproximando, o trem da morte e também o trem da vida. Ou seja, o trem que vai para o inferno e o trem para o paraíso. O que estava ali à direita olhou para Jesus desesperado também e disse: Senhor, por favor, troque a minha passagem, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus, que estava com a cabeça já baixada, Jesus levanta e dá uma olhadinha para ele que estava à sua direita. E Jesus viu que as palavras daquele ladrão não saíam só simplesmente da boca para fora, porque Jesus, ele conhece, ele é Deus. Ele olhou e viu que as palavras saíam do coração, que aquele homem não estava simplesmente falando de qualquer forma. Jesus então disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus trocou a passagem. Jesus deu uma nova passagem para ele. Você não vai mais para o inferno. Você não vai mais embarcar naquele trem que está chegando, que vai para o inferno. Você agora vai embarcar comigo no trem para o paraíso. Quem está entendendo, fala amém. Deus quer trocar nesses últimos dias a passagem de muitos que às vezes estão na igreja, mas o coração está longe. Muitos estão na igreja, mas a boca é para fofocar, para falar mal, para criticar, para zombar, para pecar. O corpo é usado para pecar. Está na igreja louvando a Deus, mas lá fora está prostituindo, está adulterando. Deus nesta noite está falando: eu quero trocar a tua passagem. Tem muita gente que tem passagem escrito paraíso, mas está manchada de pecado, manchada de ódio, manchada de tudo que não presta. Jesus nesta noite quer trocar a sua passagem. Ele trocou na última hora a passagem do ladrão, e ele quer trocar a passagem de muitos nesta noite. Erebia sumi cantarábia, irianda lamanaia. Ele quer trocar, ele quer mudar a sua história. Ele trocou a passagem na última hora. Sabe o que você precisa fazer para trocar a passagem? Renunciar à sua passagem velha, a sua passagem manchada, a sua passagem manchada de orgulho, manchada de pecado, manchada de coisas que Deus já está repugnando. Deus está te convidando para trocar a sua passagem, tirar esta passagem manchada que está escrito paraíso, mas que na verdade não vai chegar lá por causa das manchas. Ele quer te dar uma passagem novinha em folha. O segredo é a renúncia. Renunciar. Ele está convidando você para viver eternamente. Ele passeava no jardim com o homem, batendo papo,
É isso que Deus queria, é isso que Deus quer. Deus quer levar você para a eternidade para poder estar com você, acompanhar você, rir com você, bater papo com você e dizer: eu sou aquele que te criei no início, eu sou o Senhor, o seu Salvador. É aquele que quer estar ao seu lado e vai dizer: valeu a pena, eu sofri, eu morri, mas foi para salvar você, e você creu, você acreditou, você me aceitou, você me recebeu, por isso você está comigo aqui hoje na eternidade. Quantos acreditam que Jesus Cristo está aqui nesta noite presente? Digam aleluia bem forte. Então fica de pé e aplauda o nome dele, porque ele está aqui nesta noite. Ele mudou o coração de Maria Madalena, ele mudou o coração de muitos no passado, ele mudou a vida de muitos no passado, de milhares de pessoas no passado, e ele quer mudar ainda a vida de muitas pessoas nesses últimos dias que antecedem o seu retorno. Não pense que vai haver melhora na terra, cada